Bom, pessoal, bom dia. A gente vai começar a aula, então, hoje, falando sobre os costões rochosos, né? Bom, então, os costões são ambientes muito conhecidos, todo mundo vai para a praia, já viu costão, já viu uma série de características biológicas, né, muito visíveis nos costões. E a gente, então, vai tratar de alguns assuntos na aula de hoje referentes a esse ambiente. Então, primeiro a gente vai ver a variação da extensão vertical das zonas que existem no costão e quais são os fatores que têm influência na determinação desses locais diferenciados. Os esquemas de universalidade da zonação que ocorrem em costão, os fatores ambientais que vão ocasionar essa distribuição dos organismos no entre-marés de fundos duros, as adaptações que os organismos têm, e as causas da zonação, ligadas aos fatores abióticos e biológicos. Além disso, a gente vai falar um pouquinho de sucessão ecológica no costão e o funcionamento desse ecossistema. Bom, então quando a gente fala em zona entre marés, em praias, primeiro nós temos que pensar que a praia está situada no limite oceano-continente. Então, só por esse fato, nós vamos ter que as praias, em geral, são locais de interação de dois sistemas muito diferentes, que é o aéreo e que é o aquático. Então, esse fato faz com que as praias, de uma forma geral, a zona entre marés, elas sejam submetidas ao ar, saia do ambiente aquático e sejam submetidas ao ar durante um certo tempo do dia. Isso, então, nesses locais de interação, vai fazer com que haja uma ampla variação dos fatores físicos que atuam nesse sistema, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que a água vai funcionar como um efeito tampão que vai minorar o efeito severo dos fatores ligados à atmosfera. Essa extensão continental, ela está situada numa peculiaridade de ser chamada entre marés, ou seja, ela é temporariamente submersa e emersa em relação à água. Então é um sistema que uma hora é aquático, outra hora é terrestre. Então isso faz com que a complexidade na estruturação das comunidades, na ocupação pela vida nesse ambiente, seja dificultada, né? Então as adaptações que vão existir nas espécies para colonizar esses ambientes, elas vão ser diferentes em relação àquelas apresentadas em ambiente que é sempre coberto pela água. Então, nas praias, a gente tem que considerar 4 aspectos principais, né? Praias no geral. A dissecação, que é a exposição periódica ao ar, a insolação, que é a exposição a altas temperaturas, as chuvas que vão alterar a salinidade do local e o impacto físico das ondas, né? Nesse conjunto de fatores, nós vamos ter tanto costões rochosos quanto as praias arenosas. Aí vocês vão me perguntar, mas costão rochoso é praia? Costão rochoso é praia. Então, as praias, esse ambiente que nós estamos falando aqui, com todo esse conjunto de fatores condicionantes da formação do ambiente, eles se dividem em dois grandes tipos. Aqueles fundos que são duros, consolidados, rochosos, que são chamados de costões rochosos ou praias rochosas. O nome mais comum é costão rochoso, porque geralmente isso tem uma inclinação, a rocha é inclinada. E as praias arenosas, que são extensões geralmente horizontais, né, do continente que adentram então ao mar afora. Bom, então costões rochosos são praias. E quando a gente fala em costão rochoso, nós vamos pensar então uma estrutura dura que vai receber os organismos que vão poder colonizar essa superfície. Então a gente vai ver que há vários aspectos a serem considerados quando a gente fala de colonização de uma superfície dura, né? Então nós temos organismos e nós temos comunidades formadas por vegetais. Então, as características dessas comunidades em relação a outro tipo de praia, que é a praia de areia, né?
é que são comunidades visíveis. Então a gente consegue chegar no postão, naquele ambiente, e olhar, identificar aqueles organismos, eles são visíveis. Outra característica do ambiente é que eles são altamente povoados, densamente povoados, ou seja, a quantidade de organismos é muito alta nesse ambiente. Um fator importante para essa ocupação é a competição por espaço. Outra característica também é que os animais, de alguma forma, eles têm que estar presos a esse ambiente, eles têm que estar presos às rochas. Então vai haver métodos especiais, que nós já vamos tratar deles daqui a pouco, a respeito da fixação dos organismos, tanto animal quanto vegetal. Então, claro, esse ambiente é um ambiente que está submetido a uma insolação muito alta, então também é colonizado por vegetais, não só por animais. Bom, fatores importantes ligados a essa colonização por vegetal, primeiro, é que são ambientes de intensa exposição à iluminação, então eles são muito iluminados, então propícios a fazer as vegetais fazerem fotossíntese, e é um substrato sólido, ou seja, é uma superfície em que os vegetais podem se fixar, podem se prender, né? Não são árvores que vão estar na terra, presas na terra, mas são algas e outros vegetais que vão usar essa superfície dura para poder se proteger. E uma outra característica é que esse substrato sólido, além de servir de fixação para as algas, eles servem também de proteção para muitas formas delicadas e vágeis. Por exemplo, os animais que conseguem se deslocar nessa rocha, só que não aguentam a insolação. Então eles vão procurar o quê? As fendas, as ranhuras desse costão, dessa rocha, para poder então passar aquelas horas em que o ambiente é mais quente. Então, nesse ambiente que a gente está descrevendo aqui para vocês, submetido a esses fatores principais, existe a zonação de organismos, ou seja, a distribuição dos organismos não se faz ao acaso no costão. Ela é orquestrada, ela é dirigida para uma distribuição em faixas horizontais paralelas à água que vem de encontro à rocha. Então, essas bandas horizontais vão possuir alta densidade de algumas espécies e vão ter ausência total de outras espécies. Então, são faixas definidas que ficam a determinadas distâncias de influência da maré, ou seja, maior ou menor período de exposição e descobrimento pelas ondas, e possuem conjuntos diferenciados de organismos. Então, esse limite que existe da maré em relação ao distanciamento da água no costão ocasionou limites dessa grande faixa entre marés superior e um limite inferior. O superior é muito mais fácil de ser distinguido do que o inferior, e a gente vai ver por quê. O superior, ele é facilmente distinguido, por exemplo, quando a gente tem um ambiente de águas calmas, que não tem muita arrebentação, então dá para ver até onde a onda mais alta, a maré mais alta, chega, banha aquele costão por poucos minutos às vezes, e depois ela se retira. Então, aquele ponto em que ela chega é o ponto do limite da maré mais alta do ano. Por outro lado, a zona que se afasta, né, a zona que é coberta por mais tempo pelas águas, ou seja, a zona que fica no limite inferior, às vezes é difícil de você distinguir qual que é, até onde ela vai, porque ela está sempre sendo coberta, né, constantemente, praticamente, pelas águas. Depois, então, essa zona que chega ao limite da maré mais alta, a gente ainda pode distinguir outras zonas em que vai haver organismos, que é a chamada zona de borrifo ou do splash, é onde vão chegar os borrifos das marés mais altas. A água não banha mais, não cobre mais a superfície, mas há borrifos, que também vai umidificar de uma certa forma esse ambiente por poucos minutos durante as 24 horas. E essa zona de borrifo, então, ela vai estender um pouquinho o limite de distribuição daquelas espécies que vivem nas zonas altas da maré. E a zonação foi vista também por dois pesquisadores
em 1949, que estudaram esses ambientes extensivamente, que foi Stephenson e Stephenson, que mostrou que a zonação era um fenômeno universal. Então, ela ocorria em praias do mundo inteiro. Então, não era eles estudaram isso na Escócia. Então, não era uma característica da costa escocesa. Ela ocorria não só na Europa, mas no mundo todo. Com essa universalização, então, da zonação, a existência em todos os locais, elas foram estudadas e entendidas, então, não só como um limite físico, e que o formato padrão dessa zonação no mundo inteiro era constante de 3 grandes zonas. Uma zona superior, chamada de franja chamado de supralitoral. A gente pode distinguir depois uma franja nesse supralitoral, mas a grande denominação é supralitoral. Uma outra grande denominação médio-litoral e a parte inferior infralitoral. Então a gente já vai ver uma por uma com mais detalhes daqui para frente. Então vamos pensar nos fatores, primeiro físicos, que são os mais visíveis, os mais facilmente mensuráveis, que afetam essa região. Primeiro, então, seria ligado à ação mecânica das ondas. Como é uma região que está submetida ao impacto de ondas constantemente, então há essa ação mecânica de desgaste, de estar impactando fisicamente o substrato, ela vai ser uma ação muito importante. E com isso a gente vai poder dividir o ambiente do costão em regiões, né, dentro daquele infralitoral, médio-litoral e supralitoral, em regiões ligadas a essa ação mecânica. Então, se pensar na onda quebrando em cima da rocha, nós vamos ter uma primeira zona, que é a zona do impacto da água, aonde chega, que ponto da rocha a onda está sendo impactada, aquela rocha está sendo impactada. Depois que ocorre o impacto, o que acontece? A onda quebra e a onda vai varrer o substrato. Então, ela vai costão acima, né, como se ela lambesse o substrato. Então, forma-se um filme de água que se esparrama ao longo desse substrato, desse costão, que se chama zona de varredura da onda. Depois dessa zona de varredura, a água então tende a sair do costão, a sair da rocha, porque aquela camada é muito fininha, vai ficando exposta ao ar e vai então as partículas de água sendo passadas por um ambiente aéreo através da vaporização. Então a gente vai ter uma zona de impacto, uma zona de varredura e uma zona de vaporização ao longo do movimento vertical das marés, ou seja, essas zonas vão caminhando ao longo do costão à medida que a maré vai subindo e a maré vai descendo. Então, essa ação mecânica das ondas ela é muito importante para que a gente entenda por que vão se formar o infralitoral, o médio-litoral e o supralitoral. Na realidade, fisicamente, eles estão ligados. O infralitoral, a parte superior dele está marcada por uma zona de impacto. A zona do médio litoral seria a zona da varredura de ondas, né, que vai variando em altura ao longo do dia. E a zona de vaporização seria aquela zona dos borrifos que eu falei para vocês. Então, é o spray, é a zona que só gotículas de água, partículas de água conseguem, então, estar nesse costão. Essas zonas não são às vezes difíceis da gente delimitar, porque não existe um limite claro. A onda chega aqui, para aqui, morreu. Não, ela vai caminhando ao longo do dia e vai voltando ao longo do dia. Então, essas faixas visíveis, os organismos percebem essa mudança e eles então vão modificando a sua resposta a essa mudança ambiental, se concentrando em zonas que são mais propícias para aquelas adaptações que eles desenvolveram. É por isso que o adensamento em cada uma dessas zonas é diferente dependendo da espécie que consegue colonizar o ambiente. A exposição às ondas, então, a gente já viu que forma esses ambientes, esses subambientes, mas ela também varia se a gente considera um local exposto, ou seja, em que o impacto de onda
é muito forte, ou seja, um costão exposto que geralmente tem uma inclinação muito mais abrupta em relação ao mar do que um local abrigado em que a inclinação é uma inclinação mais suave da rocha em relação ao mar. Então isso faz com que na zona, num costão exposto, mais abrupto, a gente tenha um impacto, uma zona de impacto muito maior e que as faixas sejam mais limitadas, mais facilmente visíveis. E que também essa zona de spray ou a zona de borrifo seja mais alta, né? A onda consiga impactar com mais força, sobe com força e chega mais alto no costão do que se a gente comparar com um declive mais suave, em que a onda mais suavemente banha esse costão e logo sai da rocha. Então, as ondas e borrifos, elas têm um alcance, aqui está errado, é menor do que comparando com o alcance da zona de spray aqui do costão mais inclinado. Então, existe uma diferença, sim, de zonação em relação a um costão abrigado ou a um costão de locais expostos. Tá? Então, as faixas são mais visíveis, como a gente vai ver, no costão exposto. Então, aqui está o papel da declividade, que é isso que a gente está falando. Como que a declividade altera o padrão de zonação, a gente mais ou menos já está intuindo que é com relação à quantidade de água que vai estar presente em cima da rocha. Então, o que isso faz na distribuição em bandas, né, em faixas horizontais paralelas à água? O que faz num costão de inclinação suave em relação a um costão de inclinação abrupta? Então, com isso, a gente vai vendo que a zonação em faixas no costão, ela pode conter faixas diferentes e de tamanhos diferentes em relação a uma superfície mais abrupta, né? E a gente tem a tendência também de como essa zona de mais suave, a água varre um espaço maior, as zonas tendem a ser maiores, mais amplas num costão de declividade suave e tendem a ser mais estreitas em costões de declividade mais abrupta. Tá? Então, é um selecionamento do espaço causado pela umidificação dessa rocha. Então, aí está um costão, é aí na Praia do Lázaro, lá em Ubatuba. E esse costão, então, ele tem, a grosso modo, o que vocês podem ver aqui? Observem que as faixas, o que eu falei, elas não são contínuas ao longo da rocha. Então, olha, aqui tem uma certa espessura, aqui a espessura já é maior. Então, mesmo dentro de uma mesma declividade, dependendo do micro local onde a onda está chegando, pode haver uma diferença de ocupação e de altura de ocupação dos organismos. Mas as grandes faixas, infralitoral, médio litoral e supralitoral, elas são mantidas. Ou seja, nessa parte aqui que a gente vai ver que são algas, essa parte branca aqui que são cracas, aqui também é uma faixa de cracas e nessa rocha nua a gente vai ver que, numa foto mais detalhada, que ainda tem muito organismo disperso no supralitoral. Então são as três zonas que a gente consegue reconhecer: infralitoral, médio litoral e supralitoral. Vamos ver então cada uma delas com mais detalhe. Bom, vamos considerar o supralitoral. Tá? Então é aquela zona que só é banhada pelas águas das marés mais altas do mês. E mesmo as marés mais altas do mês, existem marés que são as marés de Cisígia, que são as mais altas do ano. Então é uma faixa que recebe marés altas, seja as marés mais altas do mês, que não são tão altas, até o limite superior, que são as marés mais altas do ano, que são as marés de Cisígia ou as marés de primavera. Então, essa faixa, ela vai ter um limite de água, como vocês estão vendo, principalmente na parte superior. Tá? O limite inferior dela coincide com o limite superior dos organismos que estão na faixa de baixo, no médio litoral. Então, no caso, essa zona do médio litoral é chamada de zona de craca, a gente já vai ver também. E esse limite vai até onde começa a zona do inferior, a zona do médio litoral. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é rígido,
a gente muitas vezes tem que buscar os limites baseado na distribuição dos organismos, porque é eles que estão percebendo a parte física desse ambiente, até onde vai a umidade, né? No limite superior dessa zonação, desse supralitoral, a gente vai ter aquela zona de borrifo que ou tem mais borrifo, se for na base inferior da franja do supralitoral, que está entre as marés altas mais baixas e as marés altas mais altas, então se forma uma franja, e aqui então a gente vai ter o limite superior da corrência dos gastrópodes litorinídeos, são as litorinas que vocês vêm andando pela rocha nua, deslizando na rocha nua quando não tem água nenhuma. Então elas suportam viver com essa pequena umidade causada pela zona de spray. No limite, então, na franja, que é essa parte que é mais úmida, né, em relação à zona de borrifo, já tem líquens incrustantes, que são esses líquens amarelados que vocês veem aqui. Então, vocês estão vendo que na parte superior, aqui, entre as marés mais altas, mais baixas, as marés altas, mais altas, a gente vai ter uma franja que aparentemente é seca, mas que tem umidade suficiente para permitir a existência de líquens, né? Então, os líquens necessitam de água, pouca água, mas necessitam de água para os seus processos. Acima, então, dessa franja, acima da maré mais alta, do nível das marés mais altas do ano, ocorre a zona terrestre, que é onde vai começar a aparecer as raízes das árvores. O que acontece no médio litoral? Que é essa zona, então, banhada pelas marés, né, médias do ano. Então, durante o ano, as marés geralmente estão banhando essa zona aqui o tempo todo, durante certo tempo, a zona do médio litoral. Claro que a parte inferior é banhada mais tempo pela onda do que a parte superior. Bom, então a influência das marés é direta. Existe um limite entre maré alta e maré baixa, porque a zona da maré baixa extrema, ela vai dar o limite superior. E o da maré alta extrema dá o limite superior. E o da maré baixa extrema dá o limite inferior. Mas é uma zona mais misturada, porque o que a gente vai ver é que dependendo da quantidade de tempo, de horas em que o mar banha e sai da área, os organismos vão ter preferências. A gente vai ver no final da aula que existe um processo de competição muito grande já entre as larvas de espécies que conseguem colonizar a parte mais úmida do médio litoral e a parte um pouquinho mais seca do médio litoral. Então, por isso que a gente tem as faixas de cores diferentes bem distribuídas. Isso aqui não se mistura, não. Está bem distribuída ao longo desse gradiente de água, né? Então, ela pode ser subdividida, como eu mostrei aqui, e uma característica dessa zona é o organismo ser dominada por diferentes espécies de cracas. Então, as cracas, crustáceos, com adaptações que a gente já vai ver específicas para viver aqui, elas então vão estar sempre dominando nesse ambiente. Embora haja mistura com outras espécies, a gente pode ter algas, pode ter gastrópodes, uma série de outros organismos, mas a dominância é das cracas. Por isso que muitas vezes essa zona é chamada zona das cracas. Quando a gente fala zona das cracas, é o médio litoral. E o infralitoral? Então, o infralitoral é uma zona que está pouco exposta ao ar. Ela só vai ficar exposta ao ar nas marés baixas, muito baixas, mais baixas do ano, que é o que vai dar esse limite superior da zona, inferior da zona, e ela vai então, durante as 24 horas das marés médias, vai estar então sempre por aqui assim, né, na metade dessa faixa. Então, ocasionalmente, esses organismos ficam descobertos. Então, eles têm muita afinidade com organismos que nunca ficam descobertos, que são aqueles que estão mais para fundo, né, no sublitoral, tá? Que saíram da zona entre marés. Então, muitos desses organismos de sublitoral conseguem colonizar essa zona mais baixa porque elas só ficam expostas ao ar durante períodos muito breves ao longo do ano. Então, aqui é mais difícil da gente ver limites claros porque a água está mais presente no ambiente, né, e iguala mais a distribuição da faixa que está
no sublitoral. Bom, então, colocando tudo isso que a gente está falando aqui num esquema, nós vamos entender o que acontece num costão. Então, a gente tem a maré alta máxima, né, que vai, acima dela só vai ter a zona dos borrifos. Alguns organismos colonizam essa área, sim, que são as litorinas e as lígias, os crustáceos, isópodes, ligidídeos, as lígias, que são a barata da praia. Então, elas estão já num ambiente considerado praticamente terrestre, porque elas, inclusive, respiram fora da água, elas têm um sistema pulmonar diferenciado em relação aos crustáceos aquáticos, estritamente aquáticos. Então, a maré alta máxima, né, que é o limite em que pode chegar a água durante o ano naquele local. Existe a maré alta mínima, que vai então definir essa zona que é chamada de franja do supralitoral, né? E a maré alta média vai estar então definindo o supralitoral. Aqui nós temos uma série de organismos que também vão caracterizar essa área. A gente já vai falar deles daqui a pouco. Depois, entre a maré alta mínima e a maré baixa máxima, a gente vai ter a zona entre marés que poucas horas ficam descobertas, né, que é a zona do médio litoral, que vocês veem que a variedade de organismos já começa a aumentar. E entre a maré baixa máxima do ano e a maré baixa mínima, a gente vai ter a zona do infralitoral, né, em que a maré baixa média geralmente é aquilo que a gente vê quando a gente não escolhe a maré mais baixa para coleta, a gente sempre vai pegar uma faixa, né, a probabilidade de pegar uma faixa por aqui, então cobrindo tudo isso que ainda a gente poderia ver, vai ser o que vai acontecer. Dentro desse esquema físico, a gente vai ter os organismos distribuídos em cada um deles. Então, a faixa superior é conhecida também, o supralitoral, como a faixa de borrifos, seria a faixa das lígias. O supralitoral é conhecida como a faixa dos litorinídeos, né? O médio litoral é conhecido como a faixa das cracas e dos mexilhões. E o infralitoral é conhecida como faixa das algas e de alta diversidade. Então, os organismos podem dar nomes a essas faixas. Quando eu falo, está na faixa das lígias, vocês na hora vão pensar que é a faixa do borrifo. Então, é a parte externa mais alta da zonação. Se eu falo, está na faixa dos litorinídeos, então vocês já vão pensar que está na parte alta, no supralitoral. Se eu falo na zona das cracas, vocês já podem saber que eu estou falando do médio litoral. E fica mais complicado nessa zona do infralitoral, porque a zona do infralitoral, como eu falei para vocês, é uma zona de grande diversidade, porque muitos organismos que estão no sublitoral conseguem colonizar essa faixa, principalmente na área mais baixa. Então, nós vamos ter uma grande diversidade de algas crescendo aqui e nós vamos ter também organismos que deslizam no substrato, como, por exemplo, fiuroides, ouriços, crustáceos, caranguejos, estrelas do mar, enfim, uma infinidade de organismos que conseguem viver aí. Então, como vocês veem, é tão restritiva a zonação, a questão da água e da insolação, que os organismos se distribuem numa escala de abundância que é muito sintomática, né? Eles são muito raros, em relativamente pequeno número, pequena diversidade, melhor assim. Pequena diversidade na parte superior e essa diversidade, esse número de espécies vai crescendo à medida que a gente entra na parte realmente aquática, né? Então, os organismos aquáticos que conseguem sair da água e tentar ocupar o ambiente terrestre são muito poucos. E a gente consegue ver com o sucesso que aconteceu com os crustáceos isópodes, caracterizados então pelas lígias. Então, as lígias são organismos aquáticos, né, muito bem representados até as grandes profundidades, existem isópodas, crustáceos isópodes até as fossas abissais, e são, através de várias adaptações, eles conseguiram então ter espécies que ficam vivendo muitas horas fora da água.